como fazer um dashboard aqui no Excel. É isso que a gente vai aprender neste vídeo. A partir de uma base de dados com várias e várias informações, iremos analisar, verificar o que a gente tem e fazer análises. Lembrando, você não precisa ter a mesma planilha que eu estou utilizando. Se você quiser, você pode de grátis baixar essa planilha, mas se você trabalha com compras, com vendas, com logística, com estoque, com RH, manutenção, enfim, você tem uma planilha no Excel, você consegue fazer dashboard. E este é o objetivo deste vídeo, mostrar para você que um dashboard é possível fazer a partir de qualquer planilha, beleza? Então a gente tem a base de dados, depois a gente vai fazer algumas análises, utilizando a ferramenta tabela dinâmica para nos ajudar, e por fim iremos criar este dashboard que você está vendo, com várias ferramentas interessantes, a começar com esse filtro, que consegue filtrar as informações do dashboard, e assim a gente consegue analisar várias coisas ao mesmo tempo. A gente clica e troca o tipo de análise que a gente quer ver. Aqui embaixo a gente tem o que é chamado de cartões, que consegue nos mostrar um número em si. Neste caso, pessoal, essa base de dados que eu tenho é de uma clínica médica, de um consultório, de atendimento, mas poderia ser, como eu falei, de qualquer coisa, não importa. Porque o importante é aprender a fazer análise no Excel, fazer tabela dinâmica e fazer dashboard. O resto é detalhe, certo? Se aí você souber utilizar essas ferramentas, você consegue fazer um dashboard de qualquer coisa. Então aqui a gente tem, primeira coisa, esse botão de filtro, que filtra essas caixinhas, que me mostra o número, tem um título aqui embaixo e outro título aqui embaixo, ó, online 2025, presencial 2025, 2026 e os números. Então dá para ver, ó, que à medida que eu troco ali a clínica, os números são atualizados. O gráfico aqui também é atualizado, ó, contagem de pacientes. E aí eu consigo ver a evolução, ó, de janeiro até dezembro de 2025 e de janeiro a dezembro de 2026. Eu consigo ver que a clínica teve um aumento aí de pacientes, ó. Se a gente pegar aqui esse gráfico, dá para ver que ele realmente foi aumentando, ó. Tem a tendência de ir crescendo, certo? Olha aqui a tendência. E aqui embaixo consigo fazer uma comparação e ver quantas pessoas vieram por indicação, primeira consulta ou reagendamento. E é importante também analisar esses números porque eu consigo ver o que está acontecendo. Aqui, como a gente pode ver, o roxo é primeira consulta. Tá vendo que antes não tinha muita primeira consulta de roxo? E depois começou a ter bastante primeira consulta de roxo? O que isso quer dizer? Quer dizer que talvez a clínica tenha começado a investir em estratégias para atrair o cliente, atrair novos clientes. Por isso que tem muita primeira consulta. Você viu que deu uma trocada ali no gráfico? Então, enfim, dashboard consegue nos ajudar a fazer análises. E para fazer análises, a gente precisa utilizar a tabela dinâmica. Dá para utilizar fórmulas também, tá bom? Mas a gente vai ver tabela dinâmica. E tudo começa a partir da base de dados, beleza? Então vamos lá, agora, na prática, eu e você juntos, criar este dashboard aqui no Excel. Vamos lá. A primeira coisa que precisamos para fazer qualquer tipo de dashboard no Excel é ter uma planilha com informações. Até porque, para que a gente possa fazer as análises, precisamos de dados, de informações. E aqui nesse caso eu estou usando uma planilha de uma clínica, de duas clínicas na verdade. E aí eu tenho o nome da clínica, o nome do paciente, o horário que foi feito o atendimento, a data, a consulta, se ela foi online ou presencial, e o status de como que o paciente basicamente chegou até a clínica. Se foi um reagendamento, se foi uma primeira consulta ou se foi uma indicação. Agora, a partir dessas informações, eu gostaria de fazer análises e poder entender o que todas essas linhas de informações querem dizer. Será que quantas consultas eu tive no mês? De janeiro, de fevereiro, de março, de abril e assim por diante. Quantas consultas foram online? Quantas foram presencial? Quantas consultas foram por meio de reagendamento? Ou seja, já era cliente e continuou sendo. Quantas foram por meio de indicação? Quantas foram uma primeira consulta? Enfim, então dá para ver que existem várias maneiras diferentes, várias análises que podemos fazer aqui. E todas essas análises são muito importantes. Então vamos lá, começar fazendo o primeiro passo. Agora que a gente tem a nossa base de dados e já entendemos as informações que temos e as análises que podemos fazer, eu acho muito interessante a gente transformar essa base de dados numa tabela. Por quê? Porque uma tabela no Excel tem vários benefícios. Vou te mostrar, mas primeiro vamos clicar aqui, ó, inserir, e então, tabela. É muito importante, sim, você marcar minha tabela tem cabeçalhos e clicar no OK. Agora temos uma tabela no Excel. E o benefício de usar uma tabela, além dessas cores, branco e azul, enfim, isso aqui não muda muita coisa, mas sempre que uma nova informação for adicionada, Enter,
automaticamente, ó, uma nova linha também é adicionada à tabela. E assim fica bem mais fácil depois atualizar o dashboard com as novas informações que forem sendo acrescentadas nesta base de dados. Mas é isso aí. Agora que temos a tabela, podemos clicar aqui, ó, inserir e então tabela dinâmica. Vou somente clicar no OK. E o que vai acontecer é, uma nova planilha vai ser aberta aqui para a gente, ó, planilha 2. E aqui que a gente vai ter a tabela dinâmica à esquerda, e aqui à direita a gente tem os campos da tabela dinâmica, onde temos todas as informações que podemos utilizar para fazer o nosso dashboard, ou, nesta etapa, as tabelas dinâmicas, que são as análises. Aqui embaixo temos os campos, filtros, linhas, colunas e valores. Pessoal, eu vou fazer essas tabelas dinâmicas de modo bem objetivo e direto. Porém, se você quiser aprender mais de modo 100% gratuito sobre tabelas dinâmicas, eu vou deixar um vídeo super completo na descrição aqui deste vídeo para você assistir depois. Porque tabela dinâmica é um assunto muito importante, que pode te ajudar muito no seu dia a dia, no mercado de trabalho e até mesmo para automatizar tarefas e fazer relatórios no Excel. Então eu vou deixar esse vídeo grátis na descrição desse daqui para você assistir depois dessa aula aqui. Mas, voltando, a primeira análise que eu gostaria de fazer aqui, com essa tabela dinâmica, já vamos começar, por exemplo, pegando aqui, ó, a data do atendimento. Eu vou clicar na data, clico seguro e arrasto e solto aqui dentro das linhas. Porque dessa forma o Excel ele quebra para mim as datas e eu consigo ver todas as datas que tiveram atendimentos, ó, 2026, 2025, os trimestres e assim por diante. Vamos voltar na tabela dinâmica, para mim não importa o trimestre, então posso clicar aqui, clico, remover campo. Vou clicar na data e remover campo também. Eu só vou ficar com o ano e com o mês. Assim fica mais organizado, ó. Eu tenho o ano aqui em cima, os meses, o ano e os meses. O que eu quero saber agora? Eu gostaria de saber o número de pacientes que foram atendidos em cada um destes anos e meses. Para que eu possa fazer isso, eu vou pegar aqui, ó, o próprio paciente que eu tenho, clico seguro e arrasto e solto ele dentro das colunas dos valores. Porque dessa forma o Excel vai fazer uma contagem de pacientes. E aí eu vou ter, ó, uma contagem por mês. Então eu sei que no mês de agosto de 2025, eu tive 39 pacientes. Eu sei também que no total de 2026 foram 730. E eu sei que em fevereiro deu 56. Então veja que agora a gente tem algo bem específico e criterioso aqui nas nossas tabelas dinâmicas. Já vou aproveitar, pessoal, que essa tabela dinâmica está aberta, eu vou clicar aqui nela e já vou inserir um gráfico que eu vou utilizar. Nesse caso, eu vou clicar em inserir e vou pegar aqui um gráfico de linhas, que é um gráfico bem interessante, que pode me ajudar bastante, pois dessa forma eu consigo ver a evolução. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o gráfico, ó. Clico, seguro e arrasto para a direita. Eu vejo a evolução de atendimentos em cada um dos meses que aconteceram, ó. Então posso ver que 2025, que essa primeira parte ficou aqui, depois teve um salto e começou 2026. Então olha que legal, realmente teve uma evolução de um ano para o outro. O número de atendimentos cresceu. Bom, é isso aí. Deixa eu até fazer o seguinte agora, eu vou criar aqui uma nova planilha e a gente já vai colocando as informações dos gráficos para que a gente possa ir estruturando o nosso dashboard. Vou clicar nesse botãozinho de mais e então nessa planilha 3 é onde a gente vai fazer o nosso dashboard. Botão direito, renomear e aqui eu vou escrever, ó, dashboard, enter. Posso voltar na planilha 2 agora e vou pegar, por exemplo, esse meu gráfico, botão direito, recortar, venho aqui no dashboard, clico em qualquer célula, botão direito, colar. Pronto. Então eu basicamente tirei o gráfico da tabela dinâmica e coloquei isoladamente aqui no nosso dashboard. Como a gente mudou o nome dessa planilha para dashboard, podemos aproveitar e mudar também o nome da planilha 2 para tabela dinâmica. Botão direito, renomear, tabela dinâmica, enter, porque aí fica mais organizado. E a planilha 1 é onde a gente tem a base de dados. Então eu posso, botão direito, renomear também. Mas aqui eu vou ter a base de dados. Enter. Pronto, é isso aí. Agora, aqui na tabela dinâmica, como a gente pode ver, já fizemos a primeira análise, que vai ser bem importante para a gente. Uma outra análise que talvez dê para a gente fazer, seja utilizando este status. Eu gostaria de saber o total de reagendamentos, primeira consulta e indicação que tem. Será que a primeira consulta é o maior número que tem? Ou será que é a indicação? Por que saber destes status é importante?
Porque, vamos pensar, o reagendamento é uma pessoa que já era cliente e continua sendo. Então é algo muito positivo. A primeira consulta quer dizer que tem novas pessoas sendo atraídas a terem um atendimento na clínica. Então isso é algo muito bom também. Quer dizer que está funcionando, às vezes, a estratégia de marketing que a clínica está fazendo para atrair novos clientes. E a indicação também é algo muito bom. Porque alguém, às vezes algum parceiro comercial, está indicando a clínica. Então veja que essas 3 possibilidades são importantes. E saber qual é a maior das 3 também é algo muito importante, porque a gente pode focar mais nas outras que não estão tão boas assim. Digamos que a indicação seja o maior ponto da clínica. E se algum dia a clínica parar de receber indicações? Pode ser algo ruim, certo? Porque pode ser que perca muito dos clientes. Então é interessante, se a indicação está muito alta, vamos tentar focar um pouco nas outras possibilidades também, para que apenas uma não seja o foco, mas que a gente consiga distribuir bem essas 3 possibilidades, reagendamento, primeira consulta e indicação, para que a clínica não fique dependendo apenas de um tipo de cliente, e sim que possa ter vários tipos, para que se algum dia parar de receber aquele tipo de cliente, não fique sem nada, certo? Então vamos lá, clicar nessa tabela aqui e inserir uma nova tabela dinâmica. Mas cuidado, vamos agora clicar aqui em planilha existente. Por quê? Porque eu vou colocar essa nova tabela dinâmica juntinho da outra tabela que a gente já fez. Então eu vou clicar aqui na setinha para cima, venho em tabela dinâmica e clico aqui do lado, nessa célula, setinha para baixo, ok. Pronto. Com essa nova tabela dinâmica que temos, eu posso muito bem agora pegar, por exemplo, o status, ou melhor ainda, não é status, né? Deixa eu ver aqui no dashboard. Opa, base de dados. O que a gente vai ter? É isso mesmo, status. Então agora eu quero ver aqui na tabela dinâmica o status. Pego ele aqui e solto dentro das colunas. Professor, mas por que dentro das colunas? Porque agora cada status se transformou numa coluna. Você está vendo? Indicação, primeira consulta e reagendamento. Cada coluna se transformou num status. E aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar os meses, ou ainda toda a data completa, né? O ano e o mês. Posso pegar aqui, ano, soltar dentro da linha. Agora também eu tenho o ano. E além disso eu pego aqui os meses e solto embaixo dos anos, embaixo, tá bom? E aí eu vou ter toda essa sequência de janeiro a dezembro, depois de janeiro a dezembro de novo. E o quanto que teve de indicação, primeira consulta e reagendamento. Só que para poder preencher com os valores, eu preciso pegar o status, clico seguro e solto dentro dos valores. Assim vai ser feita uma contagem desses status. E aí eu posso ver que no mês de agosto, eu tive 13 com as primeiras consultas. E também teve aqui 6 reagendamentos. E assim por diante. Então, com essas informações, agora eu consigo avaliar o que aconteceu em cada um dos anos e também ver qual tipo, indicação, primeira consulta, reagendamento estão aí mais em alta. Deixa eu aproveitar já e clicar nessa tabela dinâmica e então inserir. Vou pegar, neste caso aqui, pessoal, um gráfico de linhas também. Gráfico de linhas. Porque assim, é interessante que eu consigo comparar um ano com o outro. E além disso, ver. Vamos pegar aqui, a primeira consulta, laranja. Eu vejo que tinha pouca primeira consulta e depois começou a crescer muito a primeira consulta. Então hoje, o foco da clínica é atender primeira consulta. Por que será? O que está trazendo as pessoas a terem a primeira consulta aqui? Será que é um preço mais acessível? Será que é porque as pessoas encontram facilmente a clínica? Enfim, é um ponto a ser analisado, você concorda? Só que algo que dá para a gente analisar aqui também com esse gráfico é que a indicação teve uma leve queda. A indicação é o azul. Ela estava mais ou menos aqui e hoje está mais ou menos aqui. Você está vendo que teve uma leve queda da indicação? Enfim, interessante, né? Um gráfico que dá para fazer bastante análise. Vou clicar com o botão direito nesse gráfico, recortar, venho no meu dashboard, clico numa célula qualquer, botão direito, colar. Pronto. Posso voltar agora aqui na minha base de dados e mais uma análise que é bem interessante para a gente fazer aqui seria comparar as consultas que são online e as consultas que são presenciais. Será que a consulta online é a que mais está sendo feita ou será que é a presencial?
Enfim, por que é importante saber esses dois pontos aqui? Só algumas ideias. Exemplo, se a gente sabe que a presencial é a consulta que mais é feita na clínica, vamos investir mais um pouco aqui no espaço físico, melhorar, às vezes, o atendimento, melhorar o ar-condicionado, melhorar a água que a pessoa bebe, enfim, dá para melhorar várias coisas para a pessoa se sentir melhor fisicamente aqui, presencialmente na clínica, certo? Porém, se agora a clínica atende bastante online, dá para a gente pensar em maneiras de melhorar ainda mais o atendimento online, ter uma câmera melhor para que a pessoa possa visualizar o atendimento com mais detalhes, ou ainda investir em recursos tecnológicos, enfim. Você vê que dá para a gente pensar em várias maneiras diferentes de como melhorar dependendo do resultado que obter? Pois é, então por isso que é importante às vezes saber também a informação dessa coluna aqui, ó, online e presencial. Então vamos lá, inserir tabela dinâmica, planilha existente, setinha para cima, tabela dinâmica, e agora eu vou clicar aqui, ó, do lado. Opa, não dá para eu clicar? Vamos clicar nessa setinha aqui então, ó, para jogar para a direita. Beleza, agora eu clico aqui do lado, setinha para baixo, ok. Nesta nova tabela dinâmica, eu já quero pegar aqui, ó, consulta via, clico seguro e solto dentro das colunas. E aí eu vou ter coluna online e coluna presencial, isso mesmo. Pego de novo a consulta e solto dentro dos valores. Dessa forma agora eu vou saber o total de online e o total de presencial. Eu já sei então que o online tem mais gente do que o presencial, ó. Porém, vamos saber também por ano. Deixa eu pegar aqui só o ano e soltar dentro das linhas. Assim eu consigo ver que no ano de 2026, olha que legal, de 25 para 26, teve um aumento de consultas presenciais. Pouca coisa, né? Mas teve. Só que olha aqui o online. Tá vendo que aumentou muito o número de consultas de um ano para o outro? Se a gente pegar 2025, ó, olha o total, 400, em 2026, 700. Então, em 2025 teve 400 e depois foi para 700. Aumentou muito o número de consultas, aumentou. Só que aumentou o presencial? Não. Aumentou o quê? Ó, o online. O online quase dobrou, pessoal. Então, realmente, a clínica está crescendo muito no sentido online da coisa. Então, talvez realmente a gente possa aplicar algumas melhorias para que o online se destaque mais ainda, porque dobrou os atendimentos online aqui da clínica. Então, já é uma análise bem interessante de se saber. Nesta análise aqui, eu não quero utilizar nenhum tipo de gráfico. Porém, eu vou utilizar um outro recurso do Excel, que é chamado de cartões, que são aqueles quadradinhos onde a gente mostra um número qualquer e aqui coloca uma legenda aqui na parte de cima. Exemplo, online, 487, ano 2025, e assim por diante, né? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, ó, o meu dashboard. Vou jogar esses... Deixa eu fechar primeiro essa janela que está aparecendo toda hora, porque a gente já finalizou o que precisava. E agora eu vou clicar aqui, ó, inserir, formas. Vou pegar aqui um retângulo. Vou clicar, segurar e arrastar para dimensionar esse retângulo. Neste retângulo aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Talvez eu possa deixar ele quadrado ou um retângulo mesmo. Eu acho que eu vou deixar assim um retângulo mesmo, acho que tá bom. Agora com o retângulo aqui na tela, deixa eu voltar na tabela dinâmica e vou fazer algo que é muito importante, pessoal. Eu gostaria de extrair estas informações e colocar lá no meu retângulo, mas é um pouco difícil fazer isso utilizando a própria tabela dinâmica. Dependendo da versão do Excel que você utiliza, pode ser que não funcione muito bem e assim por diante. Então, eu vou te mostrar uma solução bem legal. Seria o seguinte, igual, igual, clica numa célula e aperta o igual, e então você vai referenciar essa célula aqui, ó, que é a célula K, linha 5, K5. Beleza, Enter. Aí eu venho e arrasto um para baixo e arrasto um para a direita. Porque dessa forma, a gente consegue puxar estes números aqui para baixo. E agora eu já posso utilizá-los no meu dashboard. Então vamos lá. Aqui neste retângulo eu clico nessa barra de fórmulas, igual, igual, volto na tabela dinâmica e clico neste primeiro número, 218, que representa o quê? Online 2025. Enter. Pronto. Olha lá, já está aparecendo aqui, ó. Legal, né? Aproveitando, eu posso clicar em página inicial, aumentar bastante o tamanho desse número e centralizá-lo. Ou talvez aqui, ó, jogar na direita, aumentar mais um pouquinho. Enfim, eu preciso de mais 2, 3, 4 retângulos deste daqui.
Por quê? Porque eu tenho mais 4 informações para representar. Ó. Então, para isso, eu vou clicar neste retângulo e vou copiá-lo e colá-lo. Para isso, a gente pode usar Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. Esse meu segundo retângulo, eu vou só trocar a referência dele aqui em cima, bem mais fácil. Ó. Ao invés de usar a linha 10, eu troco e uso linha 11. Enter, ó, 487. E agora, ao invés de usar a coluna K, eu vou usar a coluna L. Então vamos lá. Aqui embaixo eu vou ter, ao invés de K, L, Enter. E aqui embaixo eu vou ter L11. Enter. Pronto. Então, ó, tenho todos os números diferentes. Agora vamos aproveitar e clicar nesse retângulo que eu fiz da primeira vez. Clico no pincel de formatação 2 vezes. 1, 2. E venho clicando nos retângulos para poder copiar a formatação. Clico no pincel de formatação de novo e é isso aí. Então agora a gente já tem todos os retângulos. O primeiro, pessoal, ele representa o Online 2025. E depois Online 2026. Então vamos colocar aqui os títulos. Para que a gente possa saber que esse daqui seria 2025. Para saber que o de baixo é o 2026 e assim por diante. Então vamos lá, inserir, formas, pego aqui um retângulo e vou colocar ele mais ou menos aqui assim, ó. Tenta dimensionar ele de um jeito que fique bom. Pronto. 2 cliques, 1, 2, aqui dentro. E vou colocar, ó, 2025. Seleciono tudo esse 2025. Dou uma aumentada no tamanho e dou uma centralizada nele aí também. Além disso, eu vou aproveitar e pegar essa figura que eu fiz, Ctrl+C, Ctrl+V para copiar e colar. Vou jogar aqui em cima, aumento aqui um pouquinho e vou escrever o título nele, que vai ser Online. E alinho ali para a esquerda. Pronto. Agora a gente já tem o título, o ano e aqui o número total. Deixa eu voltar na tabela dinâmica e vamos ver se é isso mesmo. Online, beleza. Vamos aplicar para os demais agora. Pego esse ano, copio e colo, jogo aqui embaixo. Se você tiver qualquer dificuldade, você pode usar as setinhas do teclado, porque a movimentação fica um pouquinho mais fácil. Ó. Aqui vai ser 2026. Copio e colo, setinhas do teclado, eu jogo para baixo. Aqui a gente vai ter novamente 2025. Copio e colo, jogo aqui embaixo. Setinhas do teclado. E aqui, por fim, 2026. Copio e colo aqui o título. Novamente, a gente vai ter aqui um online. Copio e colo. Aqui a gente vai ter presencial. Copio e colo. E aqui embaixo a gente vai ter presencial também. Então veja que agora a gente tem todas as possibilidades. Ó, online 2025, online 2026, presencial 2025 e 2026. E todos os números certinhos. Mas não dá para a gente deixar com esse layout, né? Talvez seria interessante criar um layout novo. Então vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o layout. Vou mostrar para você como que vai ficar o resultado final. E aí depois a gente faz juntos, tá bom? Para que fique mais fácil você ver primeiro o resultado final e depois a gente fazer passo a passo juntos. Pronto, pessoal. Finalizei o primeiro cartãozinho e vou te mostrar como que dá para a gente fazer algo igual a esse cartão. No cartão aqui de baixo, vamos começar clicando no retângulo grande. E aí você pode clicar com o botão direito do mouse e então formatar forma. Vai abrir para você essa janela lateral e a primeira coisa que eu quero começar é aqui, ó, efeitos, sombra, e vou selecionar a primeira opção que eu tenho para colocar aqui um efeito de sombra. Agora eu venho aqui no caixinha de cores e na linha eu já vou começar com linha sólida e pegar uma linha preta, para que dessa forma a gente possa ter um contorno preto na figura. Agora no preenchimento é onde a gente vai fazer essa cor que você está vendo na figura de cima. Inclusive essa cor, ela tem um pouquinho de roxo, um pouquinho de vermelho e no meio é branco. Eu venho aqui no preenchimento de gradiente e você pode escolher o gradiente que você quiser aqui do lado. Ó. Tem vários, tá vendo? Não importa, qualquer um que você escolha. O que você vai fazer é o seguinte, você vai clicar nesse pontinho e vai deletar tudo que você conseguir. Você só vai conseguir ficar com 2. Um você vai jogar totalmente à esquerda e o outro ó, você joga totalmente à direita. O que está na esquerda você vai pintar de uma cor vermelha e o que está na direita você vai pintar de uma cor roxa. O próprio Excel já tem essas cores.
Só que aí agora você vai adicionar, ó, o novo quadradinho, clicando no mais. E ele vai ficar automaticamente no meio. Aqui, ó, 50%, tá vendo? No meio. Esse que tá no meio, você clica e coloca ele de branco. Só que aí tá vendo que vai ficar muito forte as cores, ó. Ficou muito forte. Então o que eu vou fazer? Aonde está esse vermelho, eu clico e vou aumentar bastante o brilho dele aqui, ó. Aumenta o brilho. Lá para uns 80% mais ou menos. E o roxo eu vou fazer a mesma coisa. 80%. Enter. Pronto, já ficou bem melhor. E agora, aqui onde a gente tem linear, enfim, eu vou colocar radial. Porque fica um efeito bem interessante. E aqui nessa direção, vamos clicar e pegar, por exemplo, esta opção aqui. Do canto inferior, vamos ver se é isso mesmo. Não, opa, era o contrário. Clico aqui, então é esta opção aqui. Do canto superior esquerdo. Pronto, fechou. A minha legenda aqui agora, online, eu clico nela e vou remover basicamente tudo. Vou clicar no preenchimento, colocar 100, e clicar na linha e colocar 100 linha, porque fica transparente. Porém, fica muito fraquinho a letra. Devido a isso, eu venho na página inicial e pego aqui uma cor preta para a fonte. Faço a mesma coisa aqui para o ano, ó. Já coloco aqui a cor preta. E na direita eu tiro linha e também sem preenchimento. É isso aí, posso inclusive agora fechar essa janela e a gente finalizou o layout. Tá vendo só uma diferença? Que o 2025 aqui ficou no canto e esse daqui ficou no meio? Você pode clicar no ano e jogar ele aqui para a esquerda. Pronto, fica mais alinhado. Agora tem um último detalhe. Se você clicar nessa figura e tentar mover ela, você acaba movendo só o retângulo. E aquelas legendas ficam no lugar. Então a gente já vai ver como fixar tudo junto. Porém, antes de fazer isso, é importante aplicar esse layout para os demais cartões. Deixa eu aproveitar e clicar então no primeiro retângulo aqui que eu tenho. Pincel 1, 2. E aplicar o mesmo efeito para os demais. Pincel, pronto. Clico agora na legenda. Clica na borda, tá bom? Não é para clicar dentro dela. Clica na borda. Pincel. 2 vezes. E vai clicando aí, ó. Na legenda, pronto. Deu certo. Pincel. Clica agora no ano. Aqui, ó. No ano. Na borda, tá bom? Não é para clicar dentro, é para clicar na borda. Pincel 1, 2. E clica aí no ano. Pronto, finalizou, pessoal. Agora sim eu posso clicar de novo no pincel e a gente acabou. Mas vamos lá agora juntar todos esses elementos juntos, para que eles não fiquem separados, ó. Para isso, como eu havia falado, a gente vai utilizar o Ctrl. Então você aperta o Ctrl e segura. Apertou o Ctrl do seu teclado e segurou. Clica no retângulo de trás, no ano e no título. Agora você vem em forma de formato, agrupar. Pronto, é isso que você vai fazer, pessoal. Ó. Agora é tudo uma coisa só. Beleza? Você vai fazer isso para todos os outros retângulos também. Eu não vou fazer para não ficar gastando muito tempo, porque é uma tarefa repetitiva. Então, é só você ver como é que eu fiz e fazer para os demais. Agora, pessoal, antes que a gente possa continuar e finalizar os demais gráficos que temos, podemos voltar na tabela dinâmica e inserir filtros que vão nos ajudar a clicar e filtrar todo o dashboard que temos. Para isso, eu vou clicar em qualquer tabela dinâmica, pode ser essa daqui do meio, e então, análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. Aqui dentro da segmentação de dados, temos várias opções de filtros que podemos utilizar. Eu gostaria de filtrar por clínica, então vou clicar nessa opção aqui, ó. E então vou clicar aqui no OK. Agora, com esse novo filtro que apareceu, é interessante que sempre que eu clicar nele, ó, você pode ver que os dados da tabela dinâmica são automaticamente atualizados. Porém, eu preciso que este filtro filtre todas as tabelas dinâmicas que eu tenho. Para isso, eu vou clicar com o botão direito do mouse e então Conexões e vou selecionar as 3 tabelas dinâmicas. Ok. Agora eu posso pegar esse filtro aqui, botão direito, recortar aqui em cima, venho no meu dashboard e em qualquer lugar eu clico, botão direito, colar. Olha que legal. Agora, todo o nosso dashboard vai sendo atualizado automaticamente a partir da clínica que a gente seleciona. Eu acho que fica até interessante também eu já adicionar um efeito aqui para essa minha caixinha que eu fiz. Para isso, eu vou clicar aqui, ó, segmentação, e já vou começar aumentando e melhorando algumas configurações que tem aqui, como exemplo a altura. Se eu aumentar um pouco a altura, olha o que acontece com os botões. Eles ficam maiores.
E fica até mais fácil de clicar. Mas não precisa ser tão grande assim. Talvez dá para a gente utilizar alguma coisa em torno de 1.2, que já fica grande o suficiente. E eu acho que é isso, já está bom essa configuração. Vou só clicar nas bolinhas e arrastar um pouco para dentro, para diminuir um pouquinho o tamanho. Legal, dessa forma aqui. Pronto. Se eu quiser ver as duas clínicas ao mesmo tempo, é só clicar nesse xizinho aqui, e aí as duas aparecem com as informações ao mesmo tempo. Outras modificações que eu posso fazer é melhorar um pouco o layout, o design dessa minha caixinha. E logo aqui em cima em segmentação, eu posso escolher vários estilos diferentes, ó, como você pode ver. Porém, o legal é que nós podemos criar juntos um próprio estilo personalizado para essa caixinha. E é justamente isso que eu vou fazer. Esse é o resultado final que a gente vai obter, tá bom, pessoal? Essa é a caixinha que a gente vai fazer. E como você pode ver, fica bem mais bonita do que os próprios padrões prontos que o Excel nos fornece. Aqui a gente tem um efeito de degradê, ó, roxo e vermelho. E toda vez que eu passo o mouse por cima, ele fica roxo com branco. E se o item está selecionado, ele fica colorido, e se não está, fica cinza. Como que eu fiz isso daqui? Você vai clicar na sua caixinha, tá bom? E então, segmentação, setinha para baixo, novo estilo de segmentação de dados. Clica aí, beleza? Você vai abrir uma janela muito similar com essa daqui, ó. E aí você pode começar aqui em cima, dando nome para esse novo estilo. Você pode colocar o nome que você quiser. E segmentação de dados inteira, você vai clicar em formatar. E então em fonte, eu vou começar aqui com uma fonte diferente, colocar o tamanho 14 e a cor preta. Porque fica maior e mais fácil de ver. Aqui em borda, eu vou clicar, pegar aqui a cor preta também, e vou escolher esse daqui, ó. Beleza? Contorno. Para que seja aplicado em toda a segmentação de dados. Vou vir aqui também em preenchimento, e então efeitos de preenchimento. Eu vou escolher o seguinte, pessoal. Vamos começar aqui com a cor 1. Digamos, ó, deixa preto e branco, enfim. A gente vai fazer juntos isso daqui. A primeira cor, você pode escolher um vermelho. E a segunda cor, você pode escolher um roxo. Só que tá vendo que fica muito forte, né? Mas calma aí, não tem problema. Vamos aqui agora, diagonal para cima. Porque você tá vendo que o vermelho fica em cima e o roxo fica embaixo. E é justamente nessa opção que eu vou selecionar, ó. Agora onde tem o vermelho, eu vou clicar nele e venho em mais cores. Porque eu consigo abrir essa paleta de cores e eu consigo configurar a cor que eu quero exatamente como eu quero. Aqui tá bom, porém aqui, ó, nessa setinha, eu vou puxar um pouquinho para cima para que deixe o vermelho um pouquinho mais fraco. Ó, você tá vendo aqui que o meu vermelho ficou mais fraquinho? É isso mesmo, ok? Agora clico no roxo, mais cores, e puxo o roxo um pouquinho para cima também, ó, para deixar ele um pouquinho mais fraco. Ok, beleza. Ok e ok. É isso aí. Agora, os botõezinhos já vão ficar com esse efeito. Agora você pode vir aqui, ó, seleção cancelada de item com dados. Formatar. E então, fonte. Você vai deixar uma fonte cinza, bem clarinha. E preenchimento, um cinza claro também. Ou seja, quando o item não tiver sido selecionado, ele vai ficar com uma corzinha cinza, bem opaca. Ok? Agora a gente vem item com dado focalizado selecionado. Ou seja, quando você passar o mouse por cima. Vou clicar em formatar. Quando eu passar o mouse por cima, eu quero que o preenchimento seja um roxo bem forte e a fonte seja uma cor branca. Ok. E caso o item não tenha sido selecionado, mas também eu passar o mouse por cima, seleção cancelada de item com dado, formatar, eu quero uma fonte branca e um preenchimento roxo também, ó. Ok? E ok. Opa, professor, não aconteceu nada na minha caixinha, ela continua do mesmo jeito, o que eu faço? Você clica na caixinha, segmentação, clica nessa setinha para baixo e escolhe aí o estilo personalizado que você fez, ó, pronto. Agora sim você consegue visualizar o estilo que você criou da caixinha. Bem legal, né? Agora vamos partir aqui para os gráficos que a gente precisa fazer. Eu tenho aqui um gráfico de linhas e outro gráfico de linhas aqui em cima. Mas deixa eu fazer primeiro esse gráfico de linhas aqui embaixo. Esse aqui vai ser basicamente uma contagem de pacientes ao longo do ano. Então já deixa eu aproveitar e clicar no título, mais uma vez. Vou selecionar tudo e vou escrever assim, ó. Contagem de pacientes. Contagem de pacientes, eu acho que é isso, tá bom. Clico nesse gráfico e algo muito legal que eu vou fazer é clicar aqui em cima em Design, adicionar elemento, rótulos, extremidade, aqui ó, acima, beleza? Acima. Porque ao invés agora da gente usar esses números laterais, a gente consegue ter o número em cima do próprio ponto da linha, fica mais fácil de identificar.
E aí eu posso clicar nesses números à esquerda, delete. Clico nessa linha aqui do fundo, delete. E clico nessa legenda aqui do lado, delete. E venho aqui em cima, ó, análise de gráfico, botões de campo, ocultar tudo. Porque o gráfico fica com um visual bem mais clean. E olha que interessante, aí fica mais fácil da gente ver essa evolução que está tendo. Essa evolução eu gostaria de dividir ela em duas cores. Vermelho no que está mais embaixo e verde no que está mais em cima. Para que realmente a gente tenha um senso de evolução. Para isso, eu vou clicar com o botão direito em cima da linha. E então, formatar série de dados. Vou começar aqui, ó, com efeito e vou pegar uma sombra, a primeira opção. Venho na caixinha de cores, linha, vou colocar linha de gradiente. E aqui, pessoal, vou deletar tudo que eu puder. Uma ponta vai ficar vermelha e a outra ponta eu vou deixar de verde. E só que tem que prestar atenção numa coisa, né? Aqui o verde está embaixo, o vermelho está em cima, eu quero ao contrário. Então aqui do lado, ó, nessa caixinha de cores, eu deixo o vermelho embaixo e o verde em cima. Ó. Pronto. Além disso, eu posso vir aqui e o meu Excel tem essa opção que é bem legal, linha suavizada. Você pode selecionar. O que isso muda? Ele deixa a linha mais redondinha, olha lá em cima. E na largura aqui da linha, ó, você pode aumentar um pouquinho também, para ficar mais fácil de você visualizar. Beleza, é isso aí. Posso fechar agora essa janela e o meu gráfico já ficou bem melhor. Deixa eu clicar agora no número que eu tenho. E então, página inicial. Vou aumentar um pouquinho a fonte. Fica mais fácil de ver. Vou clicar nessas legendas aqui de baixo. Troco a fonte. Coloco uma cor aqui preta. E o número também. Vou colocar aqui uma cor preta. E o cabeçalho aqui, a legenda também. Ó. Coloco uma cor preta, diminuo para 12. E coloco aqui uma fonte um pouquinho mais grossa. Agora deixa eu clicar com o botão direito aqui na borda do gráfico. E aí eu vou vir em formatar a área do gráfico. Vou escolher uma borda sólida na cor preta. E vou pegar aqui um efeito de sombra. Pronto. Deixa eu fechar essa janela. E é o nosso gráfico aí finalizado. Ficou bem mais bonito, né? Fica mais fácil de visualizar essas informações. Para esse último gráfico que ficou aqui em cima, pessoal, vou ser bem sincero, eu não estou achando muito bom esse gráfico aqui não. Talvez, eu acho que eu vou trocar ele. Por que eu não estou gostando muito? Porque tem muita linha, ó, uma em cima da outra, tá difícil de ver as coisas. Talvez eu troque ele por um gráfico de colunas. Como é que você pode fazer para trocar? Você clica no gráfico, beleza? Clicou no gráfico. Aqui em cima, ó, design, você vem alterar tipo de gráfico. Aqui eu vou escolher o gráfico de colunas. E então clicar no OK. Nossa, parece que ficou bem mais fácil agora de visualizar as informações, ó. E é isso aí mesmo que eu preciso. Algo mais simples e fácil de ver. Já deixa eu aproveitar e remover algumas coisas do gráfico, como exemplo. Análise, botões de campos, ocultar tudo. Essa legenda aqui do lado eu vou deletar, depois a gente vê um lugar melhor. Essas linhas do fundo eu clico e deleto. Esses números laterais eu clico e deleto. Agora vamos inserir as informações importantes. Design, adicionar elemento de gráfico, título, acima. Adicionar elemento, legenda, mais opções de legenda. Eu quero uma legenda que não mostrar legenda e coloco superior. Posso fechar essa janela. Agora eu pego essa legenda aqui, ó, coloco aqui na esquerda. O meu gráfico dá para aumentar um pouquinho aqui o tamanho dele. O título eu clico e vou escrever aqui dentro comparação de status. E agora eu vou clicar em todo o gráfico de novo. Design, adicionar elemento, rótulos, extremidade externa. Pronto, aí ficou melhor. Deixa eu aproveitar e clicar nessa coluna azul, botão direito, formatar série de dados. Vou começar aqui, ó, efeitos, vou pegar uma sombra, clico na caixinha de cores, preenchimento, gradiente. E aqui eu vou escolher uma cor azul. Talvez esse azul aqui, ó, eu acho que fica bem legal. E a borda, eu vou colocar a linha sólida e vou pegar um azul bem forte. Vou colocar o tamanho de 1. Agora eu clico aqui, ó, no laranja. Coloco também uma sombra, igual a gente fez. E na borda eu coloco uma linha sólida, um laranja bem forte. Venho e clico aqui no preenchimento, gradiente, e pego uma cor laranja. E por fim, clico no cinza, coloco também aí uma sombra,
clico na caixinha de cores, preenchimento de gradiente, escolho aqui um cinza e venho na borda e coloco linha sólida e vou escolher aqui uma cor cinza forte. Talvez essa daqui. Pronto. Deixa eu fechar agora isso daqui e o nosso gráfico já ficou mais interessante. Vou aproveitar, pessoal, clicar em todo o gráfico. Vou colocar aqui, ó, todos os textos na cor preta. Colocar aqui um texto um pouquinho mais grosso. O título eu clico, diminuo para 12 e é isso aí. Ficou bem melhor agora o nosso gráfico. Algo que dá para a gente melhorar bastante nesse nosso gráfico seria a posição. Será que eu deixo ele aqui embaixo, deixo ele aqui em cima, enfim. Mas agora ficou bem mais fácil a gente organizar o layout desse dashboard. Por quê? Porque é só clicar e arrastar. Ó. Bem mais fácil organizar as coisas. Pessoal, eu acho que eu encontrei aqui um posicionamento um pouco melhor para colocar todas as figuras aí do nosso dashboard. E alguns toques finais, às vezes, que você pode fazer é clicar aqui no exibir e remover as linhas de grade. E outra coisa, muitas vezes acontece da gente ir fazendo o dashboard e ver que algumas informações não combinam muito. Exemplo, azul, laranja e cinza. E aqui em cima eu tinha usado vermelho, branco e roxo. E depois eu usei verde com vermelho. Enfim, pode ser que isso aconteça. Então o que você pode fazer, às vezes, para melhorar um pouco? Você pode usar os mesmos padrões de cores que você já utilizou. Exemplo, o azul, eu posso clicar com o botão direito nele e formatar série de dados. Aqui em cores, preenchimento, posso pegar um preenchimento sólido e usar, por exemplo, uma cor vermelhinha que eu já tinha utilizado anteriormente. O laranja, eu posso clicar nele e utilizar aqui um preenchimento sólido na cor roxa que eu havia utilizado. E, por fim, aqui o cinza, eu posso utilizar um preenchimento sólido na cor, um amarelinho aqui, ó. Talvez esse daqui. Deixa eu fechar. E é isso aí. Deixa eu jogar aqui para baixo. Pronto, aí carregou tudo. Então tá vendo que essas cores aqui podem ser que combinem um pouco melhor com o que você havia feito antes. Outra coisa, essa linha aqui de cima dá pra gente usar o mesmo esquema. Botão direito, formatar série de dados, caixinha de cores. Aonde é vermelho, eu posso muito bem utilizar um roxo. E aonde está verde, eu posso usar um vermelhinho. Tá vendo? Ficam umas cores um pouco mais interessantes. Deixa eu fechar isso daqui. E é isso aí, ó. Às vezes combina um pouco mais, né? Fica mais... As cores ficam melhores organizadas, ficam mais combinadas. Eu espero que esse vídeo aí possa te ajudar bastante, tá bom? De como fazer um dashboard bem completo no Excel, que consegue te ajudar a fazer análise dos dados. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa nos comentários, porque todo dia tem um vídeo novo. Então eu espero que, se você tiver com qualquer dúvida ou sugestão, me deixe saber, porque eu consigo trazer aí um vídeo gratuito para te ajudar. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.